Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui pro episódio pós-rodada, pós-domingo da semana 8 da NFL. Grande semana, melhor rodada, melhor domingo de NFL do ano, sem sombra de dúvidas, a tarde de domingo e início da noite. Jogos absurdos, definidos ali nos últimos segundos, um grande momento, jogadas memoráveis. E eu vou passar por tudo que aconteceu de mais importante nesse programa. Não deixe de se inscrever, deixar like no YouTube, se inscrever no canal, comentário, aquela coisa toda. Se estiver no Spotify, deixa 5 estrelas, é muito importante. Segue também o feed do podcast. E também segue, seja qual for o aplicativo de podcast que você usa para escutar. E também não deixe de se tornar apoiador. É muito importante para manter o podcast Cara dos Esportes no ar. É difícil, a vida de produtor de conteúdo independente não é fácil. Você ajuda a manter o podcast no ar e você tem acesso a 2 episódios do podcast Cara dos Esportes por semana, exclusivos lá no caradosesportes.com.br. Você escuta tudo através do site, meus textos também lá no site, muito simples, você pode assinar, paga por mês no cartão de crédito ou tem plano de 1 ano com desconto, pagando por Pix. Então é muito importante, muito fácil, muito simples e muito importante para manter o meu trabalho no ar. Dados os recados, vamos ao programa. Vamos começar pela vitória do Cleveland Browns para cima do Baltimore Ravens em Cleveland, 29-24. Primeiro jogo do Cleveland Browns desde a lesão do Deshaun Watson. Curiosamente, primeiro jogo da temporada da equipe com 20 pontos ou mais. Não é coincidência. Uma partida que foi muito equilibrada, os Ravens não jogaram bem. E diria que em todas as faces, assim, né? O ataque, você olha os números, Lamar Jackson, 23 de 38, 2 touchdowns, nenhuma interceptação. Derrick Henry teve um touchdown, teve 73 jardas, a equipe teve 124 jardas terrestres, mas não foi o dia mais inspirado do ataque. O jogo foi muito equilibrado, os Ravens chegaram a virar com 2:36 pro fim, os Browns receberam a bola de volta. Teve uma interceptação ridícula, dropada pelo Kyle Hamilton, que em geral é um 2, se não o melhor safety da NFL. Não hoje, especificamente, porque o outro cara que tá na discussão, que é o Jesse Bates, fez um jogo muito bom e vem fazer uma temporada melhor. Eu acho que o Kyle Hamilton é bem mais jovem, né? Então dá pra ter essa discussão aí, mas no momento acho que é o Jesse Bates. Ele dropa a interceptação e logo em seguida o James Winston encontra o Cedric Tillman para o touchdown que vira o jogo. A equipe não consegue a conversão de 2 pontos para tentar tirar ali, né, deixar em um touchdown completo, só que os Ravens não conseguem ali no último minuto, né, receber a bola de volta com 59 segundos para o fim, não conseguem virar a partida. Vitória do Cleveland Browns, segunda vitória da equipe na temporada, enquanto os Ravens perdem pela segunda vez no ano, terceira vez, desculpa, e a primeira vez desde aquela derrota maluca pro Las Vegas Raiders, né? Eles vinham numa série de 5 vitórias consecutivas, vinham sendo o melhor time da NFL, e acontece muito isso, né? Quando você vem numa sequência tão forte quanto os Ravens, né? Sequência de jogos difíceis, vitórias importantes contra alguns oponentes de maior nível, né, como o Cincinnati Bengals, Buffalo Bills, Washington Commanders, Tampa Bay Buccaneers, você baixa um pouco a energia e talvez você não se prepara como deveria para um adversário. Era um jogo importante mesmo sendo o Cleveland Browns, por ser um jogo de divisão, né, mas é um time que tá em toda essa crise com o quarterback e você não tem tanta... Foi literalmente o primeiro jogo do James Winston como titular do Cleveland Browns, né? Então você não tem muita imagem de jogo, né, para analisar, mas não tem desculpa. Não tem desculpa, a equipe dos Ravens não jogou bem. A secundária dos Ravens é um grande problema e é o calcanhar de Aquiles da equipe. Se a equipe não chegar no objetivo que... Acho que qualquer coisa que menos que o Super Bowl pro Baltimore Ravens, diria que a maior parte da torcida vai ficar decepcionada, vai ser por causa da secundária. A secundária é muito ruim. E o James Winston teve 334 jardas e 3 touchdowns contra ele, né? Claro, teve interceptação dropada, teve mais de uma interceptação dropada. Só que você não pode, né? E ainda mais que não tinha o Amari Cooper também, que tá agora no Buffalo Bills, né? Então, você ceder 334 jardas pro James Winston passando a bola pro Cedric Tillman, Elijah Moore
e Jerry Jeudy e David Njoku em pleno 2024 é um sinal do grande problema do Baltimore Ravens nesse momento, que é um time bom. Eu apostaria mais em a gente olhar pra trás e esse resultado ser um acidente de percurso, mas os problemas na secundária do Baltimore Ravens são reais. E a equipe precisa consertar, precisa jogar melhor, né? É uma defesa com comando novo, e é o que a gente já sabe, mas precisa jogar melhor, né? E esse jogo, do lado do Cleveland Browns, mostra que é um time com muitos problemas, mas o maior deles era o Deshaun Watson, que era, na minha opinião, o segundo pior quarterback titular na NFL, que jogou múltiplas partidas, né? O pior sendo o Bryce Young, mas também não sei se era uma distância tão grande assim. E com o Jameis Winston, ele foi protegido melhor. Foram 2 sacks, que é pouco, né, em relação ao que o Deshaun Watson fazia, porque o Deshaun Watson hoje é o maior chama-sack na NFL. E ele soltou o braço, né? E ele aparentava saber o que eram as jogadas, né? Eu comentei com acho que foi um amigo meu, não lembro se eu falei no podcast, né? Mas o Deshaun Watson, ele parecia que descobria qual rota que o wide receiver ia correr quando o wide receiver tava correndo a rota. Ele não sabia o que ia acontecer. E aí ele corria pra trás tentando esticar a jogada que nem um maluco e nada acontecia. Hoje a gente viu um cara que jogou um futebol americano profissional, né? Jogou como um quarterback deveria, né? E claro que eu não apostaria muito seguindo em frente que isso vai se repetir. Acho que os times vão olhar, ó, o que Jameis Winston fez aqui, vamos nos adaptar, vamos fazer ele marchar o campo ali, passes curtos e tal, e vamos ver no que vai dar. Mas eu não imagino que seja a resposta a longo prazo, né? Mas a curto prazo, claramente, ele é um quarterback muito melhor do que o Deshaun Watson nesse momento, enquanto o Baltimore Ravens nunca é bom perder, mas às vezes você ficar escutando que você é o melhor time da NFL, o melhor time da AFC em novembro, quer dizer, nem novembro aí, em outubro, é muito cedo. Enche sua cabeça. Quem sabe possa ser bom pro Baltimore Ravens a longo prazo na temporada, dar uma acalmada. Eles vão enfrentar o Denver Broncos na próxima temporada, na próxima partida, né, em Baltimore. Depois recebem os Bengals, depois enfrentam o Pittsburgh Steelers, né? Então, próximo jogo ali é mais tranquilo, né? Apesar do Denver Broncos vir de vitória. Não é um jogo simples, mas é um jogo mais tranquilo. Bengals, jogo de divisão importantíssimo. E Steelers é a corrida dentro da AFC Norte, né? É a corrida hoje entre esses dois times. O Green Bay Packers derrotou o Jacksonville Jaguars por 30-27 em Jacksonville. Um jogo que os Packers vencem, mas vem o Jordan Love se machucando. Ele deixou a partida com o que está sendo descrito com uma lesão na virilha. Vou falar mais sobre isso na segunda parte, na parte sobre lesões da rodada. Entrou o Malik Willis, isso já foi no terceiro quarto. Até levou o Green Bay Packers a 2 campanhas de touchdown, né? E a equipe correu mais com a bola com o Malik Willis em campo e correu melhor com a bola com o Malik Willis em campo. Os Jaguars chegaram a empatar o jogo com 1 minuto e 48 pro fim, 27-27, mas ali os Packers chutaram um field goal da vitória com cronômetro zerado, né, com o Brandon McManus. A equipe vence o jogo. Muitos dos mesmos problemas do Jacksonville Jaguars, né? A equipe mal treinada, a equipe mal montada. Trevor Lawrence, acho que os números dele... A sequência dele no final foi boa, depois do fumble que ele teve, que colocou os Packers em posição de fazer o touchdown ali no campo curto, né? Ele teve 2 punts e teve a campanha do field goal e a campanha do touchdown no final, que foi uma boa campanha também. Mas teve a interceptação, teve o fumble. Ele teve um touchdown correndo com a bola também, é verdade, mas assim, quantas formas diferentes você tem de dizer que o Trevor Lawrence não é o cara que a gente esperava, né? Foi interceptado pelo Xavier McKinney, né, que encarnou o Ed Reed no auge. Tá jogando muito, acho que são 6 ou 7 interceptações dele esse ano. E foi um jogo que teve essas particularidades pro Green Bay Packers, né? Tiveram uma campanha longa
que termina com interceptação na Red Zone, teve a lesão do Jordan Love. É um time melhor, mas é um time que teve essas questões aí que acho que tornaram a partida um pouco mais equilibrada do que realmente foi o nível das duas equipes e do que é o nível das duas equipes nessa temporada. O Jacksonville Jaguars tem 2 vitórias e 6 derrotas e os Packers vão agora para 6-2, mas a gente tem que aguardar o status do Jordan Love, né? Eles já mostraram que são capazes de serem um time funcional com o Malik Willis, né? Mas agora você enfrenta o Detroit Lions, que é um jogo gigantesco dentro da divisão, depois Chicago Bears, que é um jogo de divisão, depois 49ers, então é uma sequência difícil. E vamos ver se vai ter Jordan Love e se vai ter Jordan Love 100%, porque a gente viu o Jordan Love voltando de lesão, depois da lesão sofrida aqui no Brasil, e ele demorou algumas semanas pra recuperar o melhor nível, né? Então não é porque ele possa estar em campo que ele vai ser o Jordan Love também, né? Tem essa questão importante. Philadelphia Eagles 37, Cincinnati Bengals 17. Esse a gente pode passar um pouco mais rápido porque foi um atropelo da parte do Philadelphia Eagles. O jogo até começou equilibrado, os dois times ali tendo campanhas longas. Foi um primeiro tempo bem rápido, foram 6 campanhas apenas, porque foram campanhas longas. Teve a primeira campanha do Cincinnati Bengals touchdown, os Eagles respondem com field goal, os Bengals estão field goal, depois os Bengals erram field goal, depois ali a equipe basicamente teve uma campanha boa, que foi a campanha que abriu o segundo tempo, e depois disso, turnover on downs, interceptação, fumble e atuação bem ruim do ataque em geral, mas a defesa foi pior ainda. E eu falei isso no podcast do meio da semana, eu e o Caio Miari. O Caio falou, não, porque a defesa dos Bengals tem melhorado. E na minha opinião, era muito mais a defesa dos Bengals enfrentou o Giants e os Browns em consecutivas semanas, né? E é curioso, né? Tem 2 coincidências legais nesse jogo, né? Os Eagles também enfrentaram os Giants e Browns, né? Os últimos 2 jogos da equipe, né? E a outra coincidência interessante é que teve um confronto entre 2 gêmeos idênticos. O Chase Brown, running back do Cincinnati Bengals, e o Sidney Brown, safety do Philadelphia Eagles. Os 2 são gêmeos idênticos, né? Eu não lembro o outro, assim, se enfrentando. Talvez aqueles dos Patriots que agora me fugiram. Qual é o nome deles? O Jason McCourty e o Devin McCourty. Um dos 2 é comentarista hoje em dia na TV dos Estados Unidos, mas eu não lembro se chegou a ter confronto entre os 2. Jogaram juntos nos Patriots. Deve ter tido algum Browns e Patriots. Mas enfim, a defesa dos Bengals foi amassada pelo ataque do Philadelphia Eagles. A equipe correu bem com a bola. Foram 3 touchdowns do Jalen Hurts, que teve um passe pro touchdown também, que foi uma recepção muito bonita do Devonta Smith. A interceptação do Joe Burrow foi também ali um lance que o Isaiah Rodgers desviou e o CJ Gardner-Johnson conseguiu a interceptação. Mas pra mim é bem claro, a defesa dos Bengals não melhorou. Enfrentou 2 ataques péssimos. Agora enfrentou um ataque bom. Você pode discutir o quão bom, mas é um ataque bom, tem talento. E sofreu, né? Continua sendo uma temporada muito ruim do Cincinnati Bengals. O Zach Taylor fazendo um trabalho péssimo. E é isso. Vitória para os Eagles, que precisava, obviamente, né? Todo time da NFL precisa vencer jogos, né? Mas os Bengals agora, os Eagles agora vencem a 3ª consecutiva. Vão ter um jogo tranquilo contra o Jacksonville Jaguars na próxima rodada, depois enfrentam o Dallas Cowboys, depois enfrentam o Washington Commanders, que é o jogo pela divisão, né? Quer dizer, tem outro confronto ainda contra o Washington Commanders, mas é um jogo gigantesco pela NFC Leste. Mas, enfim, a equipe conseguiu. Eu achei que foi talvez a melhor atuação dos Eagles. Deixa eu ver os outros jogos aqui, a lista, pra eu relembrar. É o melhor jogo da equipe, ofensivamente falando, né? Pelo menos desde o jogo contra os Packers aqui no Brasil. Então, eu diria, melhor atuação da equipe, pelo menos no ataque, na temporada. Mais uma grande zebra nessa rodada. O New England Patriots derrotou o New York Jets por 25-22. Não sei se grande zebra. Os Browns vencerem o Baltimore Ravens é uma zebra bem maior, né? Ainda mais o jogo sendo em New England, né? Mas ainda assim é uma zebra. Os Patriots, que perderam o Drake May ainda no primeiro tempo, sofreu uma concussão, entrou o Jacoby Brissett
E a equipe se manteve competitiva, teve um retorno longo de punch que colocou os Patriots ali numa boa posição para conseguir um touchdown, né? Foi logo no começo do segundo tempo, né? Um touchdown, um retorno de punch de 62 jardas, a equipe com um campo mais curto conseguiu fazer o touchdown, 14-13, os Jets chutam um field goal logo em seguida, 16-14, os Jets erram um field goal, os Patriots conseguem voltar à frente com 17-16, touchdown dos Jets, 22-17, touchdown dos Patriots, 25-22, num drive longo de, foram quantos minutos? 2 minutos e 35 ali, que a equipe avançou 70 jardas em 13 campanhas, e a defesa dos Jets não conseguiu segurar, mais sobre isso em breve. E os Jets não conseguiram ali, nem tiveram Hail Mary, não tiveram tempo pro Hail Mary, né? Porque completaram um passe ali no meio do campo, não teve tempo para fazer o spike. Vitória do New England Patriots com... Desculpa, vitória do New England Patriots 25-22. Diz muito sobre esse time do New York Jets, né? O desastre, o time que não melhorou e discutivelmente piorou com o Robert Saleh demitido. O GM da franquia, o Sr. Aaron Rodgers, não conseguiu impor mudanças que façam uma diferença nessa equipe. E por outro lado, a defesa piorou, né? A defesa que não vinha fazendo também um grande ano com o Robert Saleh, mas é uma defesa que deixa muito a desejar. Porque a fórmula pro New York Jets esse ano era o playbook do Denver Broncos de 2015, né? Uma grande defesa com um grande quarterback que já foi grande, mas sendo ali mais conservador, game manager, tentando limitar os erros, e nada disso está acontecendo. A defesa dos Jets não está sendo especial. O Aaron Rodgers, eu ainda acho que o Aaron Rodgers tem mais gasolina no tanque do que o esperado, né? Mas você está tentando trocar ali a roda com o carro em movimento, né? Você muda o técnico, muda o chamador de jogadas, você traz o Davante Adams e nada parece funcionar muito bem, né? Nada parece ajeitado, nada parece coeso. Tudo que acontece nesse ataque é muito difícil. Os adversários conseguem correr com a bola contra essa defesa dos Jets, conseguem passar a bola. Um dia que os principais recebedores dos Patriots foram o Keishon Boutte, acho que é Boutte que fala, e o Tyquan Thornton, com o Jacoby Brissett passando a bola a maior parte do jogo. O Drake May, enquanto ele jogou, ele teve 2 corridas boas, uma que foi um touchdown, outra uma corrida mais longa de 18 jardas. Só que eu acho que diz muito sobre o New York Jets, o desastre que é essa temporada, e se fica alguma lição, fica a lição de que raramente você tá a um quarterback de competir, né? E acho que o fato de ter funcionado 2 anos consecutivos, né? Você vê Tampa Bay Buccaneers com Tom Brady e os Rams com Matthew Stafford, meio que mudou um pouco a percepção, né? Porque os 2 casos mais recentes aconteceram, que você vai olhar e vai descartar o resto da história da liga, né? E a história te diz que você raramente você tá a um quarterback de competir. E não é porque o time teve uma ótima defesa, falta um ataque, né? E não é porque você vai substituir o Zach Wilson pelo Aaron Rodgers, você tá construindo basicamente um novo time, né? Todo ano você... Ainda mais quando você tá mudando muito no ataque. Não tô dizendo que você tá construindo do zero, mas você não pega a partir do ponto que terminou na última temporada, né? E defesa oscila muito de ano após ano, né? Eu bato muito nessa tecla porque é verdade. E a defesa dos Jets é bem pior, né? Enquanto o New England Patriots vence um jogo que eu não sei se ajuda tanto a equipe. Claro, você não vai botar a bola na própria endzone e fazer touchdown, você vai jogar pra vencer, mas pensando a longo prazo, pros Patriots é melhor ter a primeira escolha geral. E essa vitória... É porque todo mundo tá comemorando. O torcedor dos Patriots tá comemorando como deveria, né? Mas aí... O que mais tem a torcida em abril, né? E eu me incluo como torcedor dos Giants nessa discussão, que você podia ter perdido um jogo a mais aqui pra subir algumas escolhas no draft. E eu volto a dizer, eu acho que diz mais sobre a ruindade do New York Jets do que sobre uma evolução do New England Patriots. Antes que eu me esqueça também, né? A equipe perdeu por 3 pontos e errou um field goal, né? Não é uma matemática muito difícil de se fazer. O Greg Zuerlein tá fazendo hora extra, já deveria ter sido cortado.
Eu entendo você querer confiar num jogador e tal, dar um voto de confiança, mas kicker é algo completamente à parte, né? Se o kicker começa a errar, corta logo, traz outro. E os Jets já perderam o time, imagino que ele vai ser dispensado, porque tudo bem. Cada jogada muda o restante da partida, né? Você não pode mudar uma isolada, mas ainda assim, quando você perde um jogo por 3 pontos, você errou o field goal, um fator importante foi o seu kicker ter errado um chute. Rafael Baltazar, você está ao vivo aqui no podcast Cara dos Esportes, ao vivo gravado, obviamente que o podcast só vai a versão gravada. Rafael Baltazar, torcedor dos Colts, do Pick Six. Conversamos alguma coisa sobre o jogo durante o jogo, enquanto ele acontecia. O Houston Texans derrotou o Indianapolis Colts por 23-20, um jogo no qual os Texans tentaram perder. Teve basicamente um toss interceptado pelo defensor dos Colts, que acabou sendo, o retorno foi anulado, né, porque ele havia sido tocado no chão. Os Colts não conseguem avançar na campanha seguinte, né, tem um false start do Quentin Nelson, depois tem um sack pra cima do Anthony Richardson. Os Colts até têm a chance ali de um Hail Mary, algo do tipo, mas nada feito. Vitória do Houston Texans. Rafael, numa escala de 0 a 10, saindo desse jogo, qual é o seu nível de confiança no Anthony Richardson? Adiantando que eu não avisei o Rafael que eu ia ligar pra ele, liguei aqui no susto mesmo, mas eu sei ele é meu amigo, sei que ele vai atender, afinal, quando ele estiver no Rio novamente, nos reuniremos para comer um belíssimo sanduíche no Cervantes. Mas Rafa, seja bem-vindo ao programa. Qual a sua resposta para essa confiança no Anthony Richardson? Boa noite, e realmente não sabia, recebi ligação aqui logo antes de eu estar indo deitar, mas a confiança é 3. 3 tá bom pra você? Mais alto do que eu esperava. Porque eu te mandei a mensagem durante o jogo, ain't it, né? Traduzindo assim em português, ele não é o cara, basicamente. Sim. Eu até acho que esse 10 de 32 envolve muitos drops que fazem parecer mais feio do que realmente foi. Ainda foi uma atuação muito feia, mas eu acho que os números são um pouco pior do que a atuação dele. Mas ele é um cara que é o que a gente falava durante a off-season inteira, né? Que ele é um cara cru, que ele precisa crescer e tal. Deu flashes interessantes, mas é impossível dizer que ele não regrediu em relação à temporada passada. Hoje talvez tenha sido o jogo que ele acertou mais passes bons, assim, se a gente for colocar por quantidade. Porque ele acertou muito passe ali na zona, ali, em parte de entre 15 e 20 jardas, na parte um pouco mais intermediária do campo, que é onde geralmente ele erra muito. Mas os recebedores dos Colts não ajudaram ele nada hoje. Teve um outro lance também, uma cobertura mais boa, que ele lançou uma jump ball mais que o recebedor não pegou. Mas é o que você falou, os números dele foram piores que a atuação, mas ele teve algumas decisões extremamente questionáveis. Ele deu 7 pontos para os Texans no final do primeiro tempo, que os Colts estavam com a bola faltando 30 segundos para acabar o jogo, e numa segunda descida para 2, ele lançou um passe que era para ter sido interceptado. E os comentaristas da CBS lá já falando assim, opa, aí agora ele vai tomar cuidado com a bola, ir pro intervalo. Ele foi, e na jogada seguinte ele conseguiu lançar a interceptação num passe ainda pior. Então, teve algumas corridas que ele pode dar o slide, ele parece que ele prefere tomar o contato. Ele saiu mancando, balançando a mão, apertando a mão uma hora, porque ele bateu a mão no chão. Ele saiu durante o jogo numa jogada e ele disse... Não, peraí, não, vamos deixar pra falar dessa declaração do Anthony Richardson depois de falar do Houston Texans, porque eu sinto que é uma declaração bem interessante, que eu confesso, eu acompanho a NFL há muito tempo, eu nunca ouvi um quarterback falar isso, né, mas... Você quer guardar o melhor pro final, então? O melhor pro final, verdade, mas realmente, o Josh Downs teve... A primeira recepção longa, ele tava completamente livre, né, foi um erro de cobertura. A segunda dele, né, que deixou a equipe... Se eu não me engano, foi na linha de gol, ou eu não lembro se já foi o touchdown, agora eu tô em dúvida. Foi touchdown, eles voltaram, foi pra linha do gol. Exatamente. Foi uma bela recepção dele, foi um bom passe do Anthony Richardson também, né, mas... eu achei que a comissão técnica continua tendo partidas bem ruins, né, porque, beleza, o Anthony Richardson lançou aquela interceptação, não deveria, foi um passe ruim e indesculpável. Mas, cara, você tem um quarterback que não é dos mais confiáveis passando a bola,
por que você tá passando a bola naquela situação, né? Eu sinceramente, eu acho que... E vocês sabem, vocês que escutam o programa sabem, eu sou pró-riscos. Eu acho que você tem que arriscar no risk it, no biscuit, né? Como falava o Bruce Arians. Mas aqui eu achei que foi um risco desnecessário. E os Texans... Só pra fechando os Colts, o Jonathan Taylor tava correndo bem com a bola. Sim, verdade. Ele voltou bem, só que os Colts não correram tanto com a bola depois do depois do primeiro tempo, basicamente. E foi um jogo que ficou apertado, o placar a maior parte da partida, né? E... Não disparou, não fez sentido. E aí você termina com basicamente 20 carregadas, que é um número ok pro Jonathan Taylor, né? Voltou de lesão ainda, mas... Eu acho que poderia ter sido mais. O Anthony Richardson mesmo só teve 6 carregadas, né? Enfim, mas o Houston Texans aqui conseguem uma famosa vitória culposa, né? Quando não há intenção de vencer. Não achei que foi um bom jogo e os mesmos problemas da equipe. Um ataque muito pouco criativo. Você que viu de perto, Rafael, o ataque do Houston Texans. Eu venho batendo muito nessa tecla, né? Que o Bob Slowick não tem feito um bom ano e... Acho que tudo acontece meio difícil nesse ataque desde que o Nico Collins se machucou, e mesmo quando o Nico Collins estava em campo. E ainda teve a lesão do Stephon Diggs, né, durante esse jogo, que a gente vai falar mais pra frente na segunda parte sobre lesões e tal, que também não pareceu bom, mas eu não gostei da atuação do ataque dos Texans novamente. É o que você falou, tudo que acontece no ataque dos Texans parece que é o CJ Stroud improvisando, correndo pra lateral, e hoje acho que ele é o cara da NFL que mais completa esse passe. Que a jogada quebra, você fala assim, o que vai acontecer? E lança um passe de 20 jardas, que viaja 12 jardas, né? Mas como ele já correu 12 para trás, a bola viaja umas 20 jardas. E o cara pega a bola, sai do campo, a recepção. Também sofrendo muito com sacks, a defesa dos Colts com a formação de blitz conseguia levar problema para os Texans. O Joe Mixon correu bem com a bola, correu muito bem com a bola, inclusive. Mas... É o que você falou, o Texas, ao mesmo tempo que teve bons momentos no jogo, não achei que o CJ Stroud jogou mal, mas também o ataque teve muito three and out durante a partida. Sim. Então foi um jogo meio estranho até. Se você assiste a partida, você pode falar que os dois times jogaram melhor ou pior do que os stats indicam, alguma coisa assim. Não foi um jogo muito normal, não. Foi um jogo de divisão, né? Esse jogo de divisão sempre tem um ingrediente diferente, né? Mas eu concordo com essa sua análise de que parece que tudo que acontece é o CJ Stroud fazendo algo, né? E ele vem de uma atuação muito ruim. Não senti que ele jogou mal nesse domingo, mas é um ataque que falta criatividade. E agora voltando ao Anthony Richardson, que teve um momento numa terceira pra gol que ele leva ali uma pancada e tal. Segunda pra gol, né? Ele sai de campo na terceira pra gol, né? Ele não está em campo na terceira pra gol. Isso. É por isso que eu corrigi exatamente por isso, porque senão não ia fazer sentido. Exatamente. Segunda pra gol, ele leva uma pancada ali e você vê que ele... Não, mas só um detalhe. Assim, foi uma primeira pra gol, que aí os Colts recuaram, aí ele foi fazer o snap na linha de mais ou menos de 15 jardas. Ele conseguiu parar num ponto de que ele quase sofreu um sack para tirar o time do field goal range. Sim. Numa goal to goal. Aí ele correu mais umas 20 jardas e tomou uma pancada. Exatamente. Foi bem um ponto importante. E aí ele meio que olha ali pra sideline ali e sai do jogo. Entra o Joe Flacco pra terceira descida. Uma terceira descida muito longa. A equipe não converte e tal. E aí o Anthony Richardson volta pro jogo na campanha seguinte, né? Porque o medo, a gente sabe que já se machucou esse ano, né? E ele volta, termina o jogo e tal. E aí não parece que nada mais sério aconteceu, beleza, né? Vida que segue. Ninguém, acho que ia lembrar muito do que aconteceu, né? Mas depois do jogo, ele foi perguntado e as aspas dele são as seguintes. Eu estava cansado, não vou mentir. Foi muita corrida naquele lance, então eu disse pro Shane Steichen, que eu precisava de um descanso naquele momento. Cara, eu acompanho a NFL desde temporada 2008-2009. Eu não lembro de uma jogada que o quarterback, pelo menos que tenha admitido, que saiu porque estava cansado. Deixou ali pra jogar, deixou de jogar uma jogada porque estava cansado. E normalmente, os grandes quarterbacks, eles são os maníacos que com o jogo decidido ele não quer sair de campo. Tem aquele famoso lance do Peyton Manning, já com Denver Broncos, que
A equipe tava vencendo o jogo por muito. O Brock Osweiler demorou ali um pouquinho pra encontrar o capacete. O Peyton Manning, pegou o capacete, botou e entrou em campo. E eu acho que é o tipo de declaração de um quarterback jovem. Ele, acho que se ele fosse mais experiente, eu acho que ele ia falar, não, eu tive ali, eu senti um negocinho ali, eu precisei de um tempo e tal. E como o relógio tava andando, eu acho melhor foi o Joe Flacco entrar, mas eu já me recuperei bem e tal. Mas tipo, pra resumir, essa declaração em si, sozinha, isolada num vácuo, eu não acho que tem um problema. Mas, levando em conta tudo que a gente viu do Anthony Richardson até agora, eu acho que contribui negativamente para uma imagem que já está extremamente negativa de um cara que cada semana que parece mostra e parece dar a sensação de que os Colts não acertaram com o cara. Eu achei que você ia falar que ele não evolui. Porque a impressão Isso que também. eu tenho ele não tá evoluindo. E aí ele não evolui e aí chega nessa conclusão. Não foi uma escolha acertada porque ele não tá evoluindo. E assim, o que mais me incomoda no fato dele não estar evoluindo é que eu acho que o Shane Steichen chama boas jogadas. Você vê o wide receiver. É o que a gente sempre fala, né? Tipo, o coordenador ofensivo ele parece bom, as chamadas são boas, quando você vê jogador ficando livre por causa de esquema. Isso acontece no ataque dos Colts. O problema do ataque dos Colts é que o quarterback não sabe acertar passe. Hoje teve drop, mas enfim, o problema geral do ataque dos Colts é esse. Não foi um bom dia. Mais algum ponto sobre o jogo antes de eu deixar você ir dormir? Não, você comentou da lesão do Stephon Diggs, mas aí só pra quem não viu, foi uma lesão sem contato da bola, daqueles que parece o ACL dele, né, o LCA foi dos passos. Não vi nenhuma notícia depois, mas ficou essa impressão. Os jovens diriam, foi de base, mas Rafa, muito obrigado pela sua participação. Te vejo aqui no Rio, espero que você venha pro primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Um grande abraço. Não vou, passagem tá muito cara, R$500 R$500 de busão. Pega o carro e vem, cara. Que isso? Aí é mais caro que isso, aí. Será? Eu sei que pra São Paulo é mais barato ir de ônibus do que de carro mesmo. Mas enfim, Gasolina. Sigam o Pick Six lá no Twitter. No meio da rodada estavam tweetando sobre Fórmula 1, então recomendo bastante o Pick Six pro fã de NFL, fã de Fórmula 1 também. Mas um grande abraço, Rafa. Valeu, até. Antes de seguir nos jogos, 2 recados. O primeiro é que essa parte 1 aqui, pra quem tá escutando, vai ter os jogos do primeiro horário, né? As 8 partidas do primeiro horário. E na segunda parte falaremos dos jogos do segundo horário, né? Os jogos das 17 horas. Do Sunday Night Football, o mini preview da semana 9. Lesões, as principais lesões da rodada, aquele esquema que vocês estão acostumados. O segundo recado é pra reforçar a importância. Eu sei que é chato ficar lembrando, mas eu preciso muito da ajuda de vocês para manter o podcast no ar. Tá muito difícil mesmo. Não sei por quanto tempo o podcast pode sobreviver nesse formato atual, com esse volume, sem um aumento na base dos apoiadores. caradosesportes.com.br. Você assina e acessa todo o conteúdo por lá, tudo automatizado. É muito importante, tem 2 podcasts por semana. Meus textos nas newsletters também, tem desconto, plano de 1 ano. Então, se você puder, agradeço muito a sua ajuda. Se você não puder, entendo também, mas divulga pros amigos, torne um amigo seu ouvinte, ou amiga sua ouvinte, também ajuda. Mas vamos dar uma força, dar um gás. Eu não estaria batendo nessa tecla aqui se não fosse importante esse novo momento aí do programa de apoiadores. Dados os recados, Arizona Cardinals 28, Miami Dolphins 27. Um bom jogo. Miami Dolphins com o Tua Tagovailoa de volta. O ataque funcionou melhor. Foi um jogo disputado ali até o fim. Os Cardinals fizeram um touchdown. Faltava ali quantos minutos? 8 minutos pro fim. Reduziram o déficit que era 18-27 depois do touchdown anterior do Miami Dolphins para 27-25. Conseguiram forçar um punch ali pra cima do ataque dos Dolphins. Recuperaram a bola, tiveram um drive longo e chutaram um field goal de 34 jardas, curto ali, com o cronômetro zerado. Vitória do Arizona Cardinals. Excelente atuação do Kyler Murray. Eu fui um dos que fez a piadinha, né? Porque tem aquelas estatísticas de alguns anos atrás
de que toda semana que tinha evento do Call of Duty que tinha XP dobrado. Eu não sei, eu nunca joguei Call of Duty. Tô pensando em comprar esse jogo, inclusive, esse jogo novo. Toda semana que tinha ali online de experiência dobrada ou algum jogo novo lançava, não sei direito como é que é. O Kyler Murray, o desempenho dele caía muito. E o que aconteceu essa semana, sexta-feira, eu acho, ou na quinta-feira, sei lá, lançaram um jogo novo, né? Black Ops 6. E aí todo mundo, tem que apostar contra o Kyler Murray, apostar no under dele, apostar nos Dolphins e tal. Eu fiz essa piada no Twitter. E ele acabou fazendo um jogo muito bom. E grande parte disso foi porque o Marvin Harrison apareceu, né? O Marvin Harrison Jr. teve 6 recepções, 111 jardas, 1 touchdown. Um grande jogo dele que ele vem fazendo uma temporada fraca de calouro até agora, né? Teve a semana 2 dele foi boa, se eu não me engano. Mas vinha de algum tempo já sem jogar bem. E aí você bota um cara como esse, o ataque muda de patamar, né? O Trey McBride, tight end da equipe, também apareceu muito bem, 9 recepções, 124 jardas, e a defesa apareceu nos momentos importantes, né? Os Dolphins tiveram uma corrida longa do Devon Shane de 47 jardas, tiveram um avanço longo com o Tyreek Hill, mas em geral, tirando esses lances assim, né? Esses 2 lances específicos, né? Achei que a defesa dos Cardinals dificultou. Tudo bem, os Dolphins ainda fizeram 27 pontos, né? Mas a defesa dos Cardinals, que homem por homem, jogador por jogador não é boa, eu acho que fez o suficiente. E, de novo, foi um jogo que os Cardinals venceram por 1 ponto com field goal no último segundo, né? Então, também não teve uma grande diferença entre as duas equipes. É um ataque completamente diferente do Miami Dolphins, né? A gente vê o ataque terrestre funcionar melhor, Tyreek Hill aparecer, teve 6 recepções para 72 jardas. Claro que ainda não é o Tua, né? Ainda é um processo recuperar o ritmo, mas é um time que eu espero que vai ser mais competitivo seguindo em frente, né? Teve um lance que o Tua, ele conquista uma primeira descida ali com as pernas, né? Uma corrida de 13 jardas. O frisson na arquibancada, né? Todo mundo desesperado. O jogo foi em Miami, né? Todo mundo desesperado. E quando ele dá o slide e não recebe tackle, parecia que foi touchdown no Super Bowl. Parecia touchdown na prorrogação para vencer o Super Bowl, né? A torcida dos Dolphins comemorou muito, como deveria, né? Porque o Tua, ele começa a correr, você fica com medo. Ele não tá usando o Guardian Cap, falou que é uma decisão pessoal dele de não querer usar. Eu não sou especialista, né? Não vou aqui especular, mas sei lá, se você tem a possibilidade de ter uma proteção extra, eu acho que atrapalhar não vai. Mas, enfim, vitória do Arizona Cardinals, que é um time competitivo. E eu gostei muito do que eu vi do Kyler Murray. O Atlanta Falcons derrotou o Tampa Bay Buccaneers jogando no Raymond James Stadium por 31-26. Um jogo que foi até mais equilibrado do que o esperado com os desfalques do Tampa Bay Buccaneers, né? A equipe não teve o Mike Evans, que vai retornar em algum momento, a gente imagina. E o Chris Godwin, esse não volta mais esse ano, né? Depois de sofrer ali um tornozelo deslocado. Mas foi um jogo que os Bucs tiveram chances até o fim, né? Eles tiveram ali a bola com quanto tempo? 1 minuto pro fim do jogo. Tentaram, depois de um erro de field goal do Ian Weiku, mas não conseguiram ali o touchdown da virada. Muitos erros do Tampa Bay Buccaneers, foram 3 turnovers, né? Teve logo na primeira campanha um fumble do Rachaad White, que, sinceramente, tem que acabar com esse negócio de, vamos dividir igualmente o Rachaad White e Buck Irving, né? O Buck Irving é muito melhor do que ele. Claro que pode ser muito mais aquela questão ali do Buck Irving, ele é menor e você tem uma desconfiança se ele vai aguentar ali o tranco, né? Mas você tem que dar a oportunidade dele liderar esse backfield, porque ele é um running back melhor. Eu gosto até do Sean Tucker, o outro running back da equipe, mas enfim, foi um fumble forçado e recuperado pelo Jesse Bates, né? Eu citei ele agora há pouco, né? Na discussão entre ele e o Kyle Hamilton, tá fazendo um ano absurdo. O Jesse Bates forçou e recuperou. Os Falcons já saem na frente ali com touchdown. Os Falcons não conseguiram pontos depois das 2 interceptações do Baker Mayfield. A verdade, inclusive, sofreram um safety, né? Depois de uma interceptação do Baker Mayfield, né? Mas os Falcons vencem o jogo. Kirk Cousins, 23 de 29, 4 touchdowns, né? Foi um jogo melhor do que na última semana. A gente viu o Kyle Pitts aparecendo com 2 touchdowns. Bom pra quem tem ele no Fantasy, eu tenho ele no Fantasy. Ele estava no meu banco, inclusive, mas quem
Meu titular foi o Tucker Kraft, dos Packers, que teve touchdown também, então não é tão ruim assim. Os Bucks também tiveram turnover on downs ali num fake punch, que eu não sou muito fã de fake punch, ainda mais numa 4-3, perto do meio do campo, que é bem claro que tem uma possibilidade grande de um fake punch. Eu não gosto. Os Falcons conseguiram um touchdown depois disso, abriram 2 touchdowns. Eu preferia, alinha com seu ataque e vai, né? E eu achei que o ataque em geral jogou melhor do que a gente imaginava, né? E assim, Baker Mayfield lançou 2 interceptações, é verdade, mas o Baker Mayfield você tem que viver com bom e com ruim. E eu acho que o saldo dele nessa temporada, né, e desde que ele assinou com o Tampa Bay Buccaneers, é um saldo positivo. Ele vai cometer erros, mas ele também vai te colocar em posições de vencer partidas, né? E eu acho que o saldo dele é positivo e me deu um quarterback como Baker Mayfield 1000 vezes ao invés de um cara que vai lançar, 5 interceptações, mas vai passar, 10 touchdowns na temporada. Ele vai tentar, vai aumentar o seu... Até porque é um elenco... Você tem que cometer risco, você tem que arriscar. Porque você não tem um elenco espetacular. É um bom elenco, mas nada demais, né? Então, pra você competir, você tem que aumentar o seu perfil de riscos. E eu gosto do Baker Mayfield, da experiência Baker Mayfield como um todo, enquanto os Falcons, vitória gigantesca, né? Vencendo ali fora de casa o seu rival direto pela divisão. Mesmo que não tenha sido uma atuação excepcional dessa defesa, né? Que continua tendo os mesmos problemas, né? Não consegue chegar no quarterback adversário, mas ainda assim é uma vitória que coloca a equipe numa posição muito boa para levar a NFC Sul. Para encerrar essa parte 1, um jogo que não precisa falar muito porque foi um atropelo do Detroit Lions para cima do Tennessee Titans, 52-14. Um jogo bem bizarro. O Jared Goff teve... Quantas jardas ele terminou? 85 jardas. Completou 12 de 15 passes, 3 touchdowns, mas os Lions fizeram touchdown de tudo quanto é jeito, né? Teve retorno longo de punch, que não foi retorno longo, de kickoff, que não foi retorno pra touchdown, mas foi um retorno longo. Teve retorno de punch pra touchdown. O Khalif Raymond recebeu um passe pra touchdown também, fez um grande jogo, ele que retornou o punch pra touchdown. E teve um touchdown de 70 jardas do Jahmyr Gibbs, teve David Montgomery, teve o Amon-Ra St. Brown, 2 recepções, 7 jardas, 1 touchdown. Então um jogo que os Lions trucidaram o Tennessee Titans, né? E é muito importante, porque assim, é o Tennessee Titans, você tem que fazer essa ressalva, né? Mas quando você pega um time fraco, você tem que destruir ele. E o time bom de verdade, ele não vai sempre descer o nível quando tá enfrentando times piores. Acontece uma vez ou outra, mas não vai acontecer consistentemente. E os Lions são um time bom. Pra mim, isso é um sinal de um time bom. Você pega um time inferior e você atropela ele. Teve determinado momento do jogo que o Jared Goff tinha 28 jardas e eles estavam vencendo por 42-14, né? Foi um atropelo completo. Os Titans com o Mason Rudolph. E a defesa da equipe vinha jogando bem, mas aí hoje foi tudo por água abaixo. É um time que deve continuar vendendo suas peças, porque tem que pensar no draft. Um quarterback para selecionar. A vitória dos Patriots é excelente pro Tennessee Titans, né? Que deixa eu até ver como é que tá. Eu tenho quase certeza que eles estão com a primeira escolha geral nesse momento, mas não tenho certeza absoluta. Não, é o Panthers. Os Panthers têm um jogo a mais do que o Tennessee Titans, né? A gente vai falar sobre o Panthers em seguida, mas tá ali na briga, né? E os Titans já tiveram a semana de folga, os Panthers não tiveram ainda, então vai ser uma briga dura até o fim do ano, né? E pra ajudar nessa briga, você troca esses caras aí, tipo Calvin Ridley, 10 recepções pra 143 jardas, muita caloria vazia, e tem gente na defesa também, apesar de não parecer nesse domingo, mas também é assim, acho que tem um ponto que quando você troca um cara como o DeAndre Hopkins e aí o seu próprio treinador admite na entrevista que esse nosso elenco vai mudar bastante, significando a gente vai fazer troca, a gente vai piorar esse elenco, é um efeito moral que destrói, né? Os caras começam a pensar, eu tô jogando aqui,
pra mostrar pros times que eu ainda sou bom, né? Não tem mais nenhuma coesão, não tem mais nenhuma pensamento ali de construir pelo bem melhor, bem maior do time. E assim, Brian Callahan, eu acho que o fato dele ser um cara muito honesto nas entrevistas, ele precisa... Assim, eu como jornalista reclamo muito de treinador que sempre fala o mesmo e tal, não sei o quê, mas ele é muito honesto, o Brian Callahan, né? E ele já teve várias declarações inusitadas, e essa de, o nosso elenco vai mudar muito, é o tipo de declaração que, primeiro, você tem que falar, não vamos trocar mais ninguém, né? Pra assim, tentar ganhar algum poder de barganha, né? Porque os times sabem que você tá abrindo mão de todo mundo, você não precisa ajudar nesse processo, né? E aí, acabou com a moral da equipe, mas também, assim, é um time que tem que tancar, é um time que tem que perder o maior número de jogos possíveis, e o objetivo tem que ser a primeira escolha geral, né? Porque o Will Levis não é o cara, então tem que ser a primeira escolha geral mesmo, mas é de se esperar um time que vinha sendo competitivo, pelo menos na defesa, depois dessa semana, aí você permite 52 pontos ao Detroit Lions. O Washington Commanders derrotou o Chicago Bears por 18-15, uma partida que por 3/4 os dois quarterbacks os dois times como um todo pareciam ter regredido as versões do início de setembro, né? O ataque dos Bears não conseguindo fazer nada, o ataque dos Commanders não conseguindo finalizar drives, foram 4 field goals da equipe, teve um field goal bloqueado também, o Austin Seibert, mas era um jogo bem feio. O Chicago Bears consegue um touchdown longo com o DeAndre Swift e entra na partida ali, né, fazendo a déficit deles cair para 12-7. O Commanders tem um field goal bloqueado logo em seguida, os times trocam punts, e aí teve a minha chamada favorita na temporada. Foi inacreditável o que aconteceu, né? Os Bears avançaram ali, chegaram na red zone, linha de 1 jarda, e é difícil, né? O Shane Waldron, coordenador ofensivo dos Bears, chamou uma corrida com o center reserva da equipe. O center reserva da equipe se alinhou como fullback, que é aquela posição, né? Que é uma posição que caiu muito em desuso. Eu jogava de fullback quando eu jogava futebol americano 15 anos atrás. Você tem ali, de vez em quando, você tem um quarterback na formação I, e você tem um running back fora, e tem um cara, running back atrás, e tem um cara no meio dos dois ali, que ele tá entrando pra bloquear. É o fullback, ele é um jogador elegível. Ele entra, recebe o handoff e sofre um fumble. O que, porra, esses caras não sabem correr com a bola. Num lance como esse, num jogo apertado, a probabilidade dele sofrer um fumble é maior do que a probabilidade de um running back que tá acostumado a correr com a bola. O cara provavelmente nunca recebeu um handoff na vida. E aí, ele sofre um fumble, Commanders recupera, inacreditável, né? O Doug Kramer, que é o cara que sofreu o fumble, ele não tem culpa. Tem culpa é o Shane Waldron. Não tem como você fazer essa chamada. Mas os Bears conseguem forçar um punch, 3-and-out, logo depois. Recuperam a bola, chegam na linha ali no red zone ali de novo. Chamam 2 QB draws seguidos. Cara, chamaram 2 QB draw é quando... Draw é aquela corrida que o quarterback recebe o passe, recebe o snap, finge que vai passar a bola e dá a bola no running back. QB draw, ele recebe o snap, ele finge que vai passar a bola e ele mesmo corre. Chamaram 2 seguidas. 4-3, uma falta de interferência que foi realmente falta, mantém o drive vivo, coloca os Bears na linha de 1 jarda, e aí eles resolvem correr com a bola com o running back. Ótimo, uma evolução em relação ao que a equipe fez na campanha seguinte. Touchdown do Rashawn Johnson. Os Bears estão na frente, 15-12. Commanders recebe a bola de volta com 25 segundos e avança ali até a linha de 48 jardas do campo de ataque. E o Jaden Daniels consegue completar o Hail Mary. Ele lança a bola, todo mundo sobe ali no bololô, a bola vai pra cima. O Noah Brown, vendo tudo isso,
fora do bololô ali, consegue receber a bola. Eu fiz até, pra quem tá vendo no YouTube, eu fiz aqui a recepção. E consegue a vitória no Hail Mary incrível. Hail Mary é sorte, é muita sorte. Mas também tem algumas coisas que o quarterback pode fazer e o time pode fazer pra ajudar e o outro time pode fazer pra defender melhor, né? E tem um mérito do Jayden Daniels que a bola demora 12 segundos entre o snap até sair o passe. O Next Gen Stats da NFL, eles, desde 2016, eles têm um GPS lá nos jogadores e tal, então eles sabem várias estatísticas. Essa de tempo do snap até o passe, desde 2016, é o mais longo. Provavelmente uma das mais longas da história da NFL, mas eles só medem até desde 2016. Então, por que eu tô batendo nesse ponto? Porque o Jayden Daniels, ele esperou todo mundo chegar lá. Ele não foi aquele passe ali que o cara tá correndo de trás e tal. Então ele deu tempo suficiente, claro, porque ele é um quarterback muito móvel, e deu tempo suficiente pra todo mundo chegar lá. Outro ponto, Noah Brown leu muito bem. Eu não sou técnico, não vou fingir que eu sei. Alguma coisa que eu tô de questão tática e tal. Sei um pouco. Mas eu sinto que o rebote, entre aspas, ali do Hail Mary é uma parte gigantesca do Hail Mary. E se eu fosse técnico, eu teria um defensive back que eu falaria pra ele: o seu trabalho não é pular com a bola. O seu trabalho é: você fica observando de trás da jogada, vê a bola. Não pula no primeiro momento com todo mundo. O seu objetivo ali é evitar que o jogador de ataque pegue o rebote. Porque eu sinto que acontece dos Hail Marys que são convertidos, eu sinto que acontece com alguma frequência isso, né? Então, eu teria esse cara e também teria um cara ali que o objetivo dele seria meio que... Acho assim, você tem 11 jogadores em campo, né? Eu acho que você tem que mandar gente atrás do quarterback. Você não pode deixar ele dançar a vida toda. A gente viu, por exemplo, os Lions contra o Minnesota Vikings conseguiram um sack, né? E o Anthony Richardson foi sacado no Hail Mary que ele tentou hoje. Você tem que mandar alguma pressão. Mas ao mesmo tempo, mesmo que você mande 3 caras e bote um cara de spy ali, né? Pro quarterback não avançar e tal. Você tem 7 caras lá atrás. Então bota esse cara no rebote. Bota seus caras mais altos ali da defesa pra subir com a bola. E bota um cara ali na frente da endzone também. Porque, por exemplo, do Alan Lazard, o que acontece com o Alan Lazard? Ele tá seguindo a bola, tá andando de costa. Então ele meio que não tem ninguém na frente dele, né? Então ele pula e pega a bola e consegue, às vezes também pode bater a bola, voltar pra frente e tal. Então bota um cara na frente, um cara no fundo da endzone, que o objetivo deles é não pular. É deixar a jogada se desenvolver e acabar com esse rebote. E você ainda tem... Se você fizer isso, você ainda tem 5 caras pulando atrás da bola. E então eu faria isso. Claro que é ser engenheiro de obra pronta aqui pra caralho, né? Mas seria acho que olhando assim, né? Foi o que me veio no meu cérebro aí de cara que assiste futebol americano. Mas eu achei que os Bears... foi meio que o momento da bola pune, né? Eles iam vencer um jogo, de novo, ia ser aquela famosa vitória culposa, mas chamadas horríveis, e meio que o resultado acabou... Tudo bem, baita azar, torcedor do Chicago Bears. O torcedor do Chicago Bears tem todo motivo pra ficar puto. Foi um jogo equilibrado, que eles tiveram muito azar no fim. E parece que os Bears sempre estão do lado errado da sorte. Mas ainda assim, venceu o time que jogou melhor, na minha opinião. E é um time que é bem treinado, o Washington Commanders, né? Eu não gostei da contratação do Dan Quinn. Não achei que foi a decisão correta. Mas a defesa tá melhorando a cada semana. E é aquilo que eu falo sempre, né? A defesa que joga melhor do que a soma das peças. E é a defesa do Commanders. E o ataque tá muito bem com o Cliff Kingsbury, né? Foram 481 jardas. Não conseguiu finalizar drives hoje. Mas também a defesa do Chicago Bears é boa. Mas em geral ainda mais no jogo que o Jayden Daniels não tava 100%, né? Ele pouco correu. Sim, ele teve 52 jardas, mas correu menos vezes do que de costume. Mas é um cara especial. O Jayden Daniels é um cara especial. Vamos torcer pra ele ficar saudável. E ele tem a famosa aura. O Jayden Daniels tem essa aura.
E o Caleb Williams pode ter também. Foi um jogo muito ruim, que lembrou os jogos ali do mês de setembro dele. No final de setembro ele começou a melhorar, ele vinha bem nesse mês e deu uma regredida. Mas eu achei que foi realmente um jogo terrível do Shane Waldron, coordenador ofensivo, e cai na conta da comissão técnica inteira, né? Não tem como tirar o Matt Eberflus da conta, né? Que eu não gosto, acho um péssimo head coach. Mas, cara, que momento... Assim, é um momento ali de que meio que... Eu vou admitir pra vocês, né? Tem semanas ali que eu fico cansado, eu olho, pô, tem que gravar 13 jogos e... É difícil. Eu também não vou fingir que, porra, eu trabalho, sei lá, porra, numa mina, né, de... Sei lá, um trabalho perigoso, né? Eu vejo jogos de futebol americano, né? Mas é um trabalho cansativo, é um trabalho que, por exemplo, hoje teve o aniversário de um grande amigo meu, Daniel. Grande abraço, Daniel. Parabéns pelos seus 32 anos. Que eu não tava lá, todos os meus amigos estavam lá domingo e eu não tava porque eu não posso perder domingo de NFL. Eu não vou jogar um torneio de poker que eu fui convidado também por um amigo meu, Ítaron, lá na KSOP, um torneio muito legal, que participam várias pessoas legais e na faixa, o que é bem importante. E eu não vou poder participar porque é um domingo. Eu não vou poder participar desse mesmo evento do torneio da imprensa porque é num domingo. E domingo pra mim, de setembro até fevereiro, eu não tenho domingo. Nenhum domingo. E eu fico cansado. Eu fico às vezes, porra, que merda. E aí tem um momento como esse que eu tô gritando aqui no meu quarto, um jogo que nem é do meu time e meio que restaura a fé no futebol americano. Mas às vezes eu fico cansado, mas tem esses momentos que compensam. E, enfim, vitória do Washington Commanders, 6 vitórias, 2 derrotas. É um time que tá fazendo uma temporada muito além do esperado, porque é que eu sempre na época do draft falo, as pessoas ficam putas comigo, mas cara, quando você acerta o quarterback, e os Cowboys eu também acho que acertou, né? Vamos ver, eu ainda confio muito no Caleb Williams. Mas quando você acerta nesse nível com o J.D. Daniels, muda totalmente sua franquia. Muda completamente. E é por isso que você tem que selecionar quarterback. É por isso que, não, vamos selecionar esse edge rush aqui que não tem como errar, né? E não sei o que e tal, beleza. Se acerta no edge rusher, ótimo. Mas se acerta no quarterback, mesmo que seja muito arriscado, o risco seja, a maioria das vezes, maior de errar, é a mesma coisa, assim, você tem R$5 pra comprar uma raspadinha. Você tem uma raspadinha que te dá, sei lá, 50% de chance de ganhar R$1.000. E você tem outra raspadinha que te dá 25% de chance de ganhar R$100.000. Você vai comprar a que dá chance menor, mas de ganhar R$100.000. É isso, pra mim é isso. Draftar um quarterback no topo do draft é isso. E quando você acerta, muda a sua vida. E ao que tudo indica, claro, a gente já viu quarterbacks terem temporadas fenomenais de calouro e não evoluírem. Mas todos os indicativos até agora é de que o Washington Commanders acertou grande. O Los Angeles Chargers venceu o New Orleans Saints por 26-8, um jogo que os Chargers começaram bem devagar, começaram a pontuar mais ali no segundo quarto e dominaram completamente no segundo tempo. Os Saints começaram vencendo por 2-0, que a gente sabe que é um placar muito perigoso, e de fato foi. Os Chargers viraram a partida, que eu achei que uma atuação boa do Justin Herbert. A gente viu o Justin Herbert correndo com a bola, teve uma corrida longa de 38 jardas, e o grande destaque acaba sendo o calouro, o Ladd McConkey, 6 recepções, 111 jardas, 2 touchdowns. A primeira touchdown dele foi absurda a recepção e tá jogando muito bem. O segundo touchdown também foi bonito, tá jogando muito bem, é algo que esse ataque dos Chargers precisam, assim, não dá pra subestimar o quanto que essa equipe precisa e vinha precisando de talento no corpo de recebedores. Enquanto o New Orleans Saints é o New Orleans Saints, né, cara? É um time que tá com muitas lesões, até teve o retorno do César Ruiz, o center da equipe, o Taysom Hill, mas ainda assim é um time que sente muita falta do Derek Carr, né? Não tem muito como você perde o quarterback titular e... Sim, o Spencer Rattler é ruim, né? Mas eu acho que ele é um ruim na média ali, mas a equipe conseguiu andar com a bola, é verdade, mas não conseguiu finalizar drives, não conseguiu pontuações, e os Chargers foram um time mais sólido, né? E eu não achei que foi espetacular a atuação da equipe defensivamente, mas eu gostei do que eu vi do ataque da equipe e tenho gostado muito do Ladd McConkey.
Tem jogado muito bem e vencendo por fora também, que é muito importante, né? Porque, vamos ser bem sinceros, né? Ele é um wide receiver branco e as pessoas olham para o wide receiver branco e pensam, né? Ele vai ser um slot receiver. Mas eu acho que ele pode ser mais do que isso. Os Chargers selecionaram ele, ao que tudo indica, pensando que ele pode ser mais do que isso. Afinal, ele foi uma escolha do topo da segunda rodada. E um jogo como esse, ele mostra que tem a capacidade para ser mais. O Buffalo Bills derrotou o Seattle Seahawks por 31-10, jogando em Seattle. Vitória com autoridade, mas também que os Seahawks tiveram muito azar, principalmente numa sequência ainda no primeiro tempo, no segundo quarto, para ser mais exato. A equipe teve um problema no snap numa segunda para 3 jardas na linha de gol, na linha de 3 jardas do campo de ataque. O snap vem por cima da cabeça do Geno Smith e aí vira uma terceira para 22 que os Seahawks acabam chutando field goal, né? Fazem ali 7-3. Os Bills já haviam começado na primeira campanha deles com touchdown. Josh Allen lança uma interceptação. Os Seahawks recuperam a bola ali já na red zone. E aí o Geno Smith na quarta descida para 1 jarda, que você tem que tentar a conversão ali, é a decisão corretíssima. Ele tropeça e cai, turnover on downs. Então, um jogo podia estar 10-3 ali, ou quem sabe 14, podia estar 10-7 ou 14-7, tá 7-3 nesse momento, né? E aí dali em diante os Bills venceram com tranquilidade. O Seahawks, que é um time completamente diferente quando o DK Metcalf não tá em campo, né? A equipe não conseguiu... Sim, não correu com a bola, também não é culpa 100% do DK Metcalf, mas também você não ter o medo do DK Metcalf do lado de fora, dá uma travada no seu ataque como um todo, né? E o Geno Smith cometeu esses erros. Quer dizer, o snap não foi culpa dele, né? O snap foi por cima da cabeça dele, mas ele tropeça também que, foi azar, né? Não foi um erro tático do Geno Smith, mas a equipe sente muita ausência. E o Buffalo Bills controlou o jogo, né? Teve 164 jardas terrestres. O Khalil Shakir apareceu muito bem, 9 recepções, 107 jardas. E o Josh Allen teve mais um bom jogo, tirando a interceptação, que foi um passe não muito bom dele. Mas, o jogo choveu bastante. Um ponto que eu devia ter falado até antes, choveu bastante, que eu acho que explicam alguns dos erros. Mas vitória do Buffalo Bills, um jogo que eles foram melhores, né? Os Seahawks poderiam ter feito um jogo mais competitivo, com um pouquinho mais de sorte do que eles tiveram nesse domingo. Mas, enfim, jogaram bem pior do que eles jogaram contra o Atlanta Falcons na semana passada, quando eles venceram por 34-14. O Denver Broncos derrotou o Carolina Panthers por 28-14. Um jogo que não tem muito o que falar, né? O Bryce Young voltou ao time titular. Teve até um passe bonito para touchdown pro Xavier Legette, né? E ele terminou também com um passe para touchdown no garbage time. Lançou 2 interceptações. Não é mais ou menos o mesmo Bryce Young. Talvez um pouco mais de compostura, né? Depois desse tempo para respirar, né? Mas não tem muita diferença. Enquanto o Denver Broncos soube controlar. Bo Nix teve 3 passes para touchdown, que é ótimo. Correu para um touchdown também. Acho que, sim, é a defesa do Carolina Panthers, né? Mas foi, em números, pelo menos, é a melhor atuação dele, né? E essa defesa que joga muito melhor com o Patrick Surtain, que teve uma interceptação. Vou falar o que eu não gostei e... Normalmente eu sou uma das últimas pessoas a falar sobre isso, de desrespeitar o oponente e tal. Eu sempre, você quer respeitar o oponente, faz o maior número de pontos e, levou drible, não deixa o cara te driblar, então, né? Mas sei lá, eu não gostei da postura do Sean Payton nesse domingo e é muito porque ele era rival do Panthers por muitos anos na NFC Sul e eu não sei se muita gente se liga o quão quente são as rivalidades na NFC Sul, né? E na época do Sean Payton, ele era um cara que provocava muito e tal. E aí, os Broncos vencendo por 28-7, aí tá chutando, chama fake field goal. E aí trick play também, ganhando por 28-7. Eu achei que foi exagero. Eu achei que foi deselegante. E o Sean Payton é um cara que tem histórico. E a gente lembra dos casos que é muito questionável se o Sean Payton deveria ainda estar
trabalhando na NFL depois do Bounty Gate, né? Que em 2010 foi descoberto, 2009, 2010, que os jogadores do Saints recebiam quando machucavam um oponente, né? E era um esquema supostamente comandado pelo Greg Williams, né? Que é outro cara que nunca deveria ter voltado pra NFL. Ele era o coordenador defensivo na época. O Sean Payton era o head coach, então a responsabilidade é dele. E, sei lá, eu acho que um negócio desse acontece sob seu comando. E ficou um ano suspenso, levou uma multa pesada. Mas, sei lá, cara, eu acho que é um negócio muito grande, né? Então ele tem um histórico de ser, assim, grandemente ofensiva. Tem histórico de ser babaca também. E até, eu acabei esquecendo de falar no jogo do Chargers e do Saints, né, que teve um lance muito feio de um defensor do Saints pra cima do Los Angeles Chargers, que agora não, do Justin Herbert, né, que agora eu não lembro o nome do defensor. Eu tenho que falar o nome dele, né, porque ele fez um lance tão sujo como esse. Foi o Nathan Shepard, defensive tackle do Saints, né, que ele cai, o Justin Herbert já tinha se livrado da bola há muito tempo, e ele torce a perna do Justin Herbert, um lance muito sujo, e na hora eu lembrei do Bounty Gate, né, desse lance que eu tô falando agora, e o Sean Payton era o treinador agora no Denver Broncos. Bom que o Nathan Shepard levou uma baita porrada do jogador da linha ofensiva do Saints, do Chargers, e espero que seja suspenso. Uma multa grande ele vai levar, com certeza, né? Mas não tem... Ele segura a perna e meio que rola pela perna do Justin Herbert ali pra tu ferrar o joelho, o tornozelo do quarterback é fácil. Mas, enfim. Último ponto agora. De novo, 100% de honestidade aqui o tempo todo. Eu já tinha acabado de gravar o podcast. Já tava terminando de editar e eu esqueci. Lembrei que eu tinha esquecido de gravar... Desculpa, de gravar esse jogo, porque foi um jogo bem esquecível mesmo, né? Uma rodada muito boa, é um jogo que no papel não prometia ser uma merda e cumpriu. Então eu voltei e gravei aqui, mas sempre 100% de honestidade com você, ouvinte. Lucas Vital, você está ao vivo no podcast Cara dos Esportes. Lucas Vital, quem acompanha a NFL lá no Twitter sabe que ele comanda nos melhores perfis, quarterback ruim, e eu te chamei pra falar sobre a partida do seu time. Obviamente, não combinei com o Lucas, liguei pra ele do nada e fiquei feliz que ele me atendeu, mostra que eu tô com moral. Lucas, seja bem-vindo ao podcast. Kansas City Chiefs 27, Las Vegas Raiders 20. Determinado momento da partida, parecia que o Gardner Minshew decidiu virar o Drew Brees no auge contra o Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes teve passe interceptado mais uma vez, mas teve 2 passes para touchdown, e a interceptação também foi um passe desviado na linha de scrimmage. Qual o balanço que você faz da partida? Porque acho que o público em geral, né, tem a sensação que os Chiefs estão vencendo apertado todo o jogo e pinta como aquele time que a gente já viu de campanhas positivas, mas que venceu muito jogo apertado, que você meio que duvida se é tão bom assim. Mas dessa vez é o Kansas City Chiefs com o Patrick Mahomes. Mas qual o balanço que você faz da atuação da equipe nesse domingo? Cara, eu achei um jogo muito curioso no sentido de que o que eu esperava que fosse ficar ruim melhorou. Eu vi como uma perspectiva de melhora. Os flashes que eu vi ali do Andrew Hopkins com a estreia dele, né, foram, na minha opinião, ótimos. Acho que praticamente toda vez que ele entrou em campo ele fez alguma coisa produtiva, e a tendência é só isso melhorar. E a eventual volta do Juju Smith-Schuster deve tirar um pouco do peso do Xavier Worthy, que eu não senti que teve um jogo bom. Em contrapartida, a secundária que vinha jogando tão bem, eu senti um jogo bem abaixo. Eu até tuitei isso depois do final do primeiro drive dos Raiders, que muitos dos lançamentos que o Gardner Minshew estava fazendo eram lançamentos que não eram uma porcentagem muito alta de conseguir acertar. Mas a secundária estava deixando os caras acertarem. Então, a perda ali do Jalen Watson, que era nosso cornerback 2 atrás do Trent McDuffie, foi muito sentida, deu para perceber a falta dele, ficou ali naquela rotação entre o Nazeez Johnson e o Joshua Williams, que não foi legal. E eu fiquei bem preocupado com a secundária, porque se o Gardner Minshew consegue fazer isso, imagina mais tarde na temporada quando a gente for jogar contra CJ Stroud e Josh Allen, sabe? Uhum. Mas no geral achei uma vitória que me dá mais alegria com o ataque, alegria que eu não sentia esse ano ainda. Foi o melhor jogo do Travis Kelce, né, no ano, 10 recepções, 90 jardas, né, e foi até algo que eu escrevi lá no caradosesporte.com.br, que
com o DeAndre Hopkins em campo, você basicamente tem dois caras ali que eles vão sair muito do meio do campo, mas podem ganhar em áreas diferentes ali, né? Rotas curtas, intermediárias e tal. Eu acho que um vai abrir espaço pro outro mais do que os dois serão redundantes, né? E eu concordo com você que o Xavier Worthy, ele é um cara que vem tendo muito volume, né? Mas ele não tem sido eficiente com esse volume. Eu gostei do pass rush do Kansas City Chiefs. Eu acho que chegou bem no Gardner Minshew. E achei que o ataque dos Raiders fez uma partida bem honesta, né? E eu até tava pensando nisso durante a partida. Acho que você vai concordar comigo, eu acho, Lucas. Acho que não é um exagero dizer. O Brock Bowers não só é o melhor tight end calouro, ele é um dos melhores calouros da temporada. E acho que ele é o melhor tight end da temporada. Tá fazendo um ano absurdo como calouro. Jogou bem de novo nesse domingo, né? E claro que por ser os Raiders, acho que não vai ter muita gente que vai prestar atenção. Mas ainda mais quando agora eles perdem o Davante Adams, né? Então o foco todo é nele. E ainda assim ele consegue produzir 5 recepções, 58 jardas. Eu tenho... Assim, o Brock Bowers todo mundo sabia que ele ia ser bom logo de cara. Mas não tão bom assim. E eu acho que isso prova um pouco também sobre ali a escolha do... Se não me engano, o Tom Telesco, o GM dos Raiders atual. Ex-Chargers, né? Eles tinham acabado... ele era dos Chargers e tá nos Raiders, não é? Isso, ele foi demitido pelo Chargers e assinou com os Raiders. De draftar o Brock Bowers, porque eles tinham escolhido o Michael Mayer no ano anterior, né, desse draft, que é um tight end também, que sumiu, e não deixar passar o talento por ser uma posição que eles já tinham investido. Mas me deu flashbacks de que quer ver um tight end branquelo imenso do outro lado do campo fazendo o seu time sofrer, porque eu pensei, deve ser isso que todas as outras 31 franquias sentiam jogando contra o Travis Kelce. E agora sou eu do outro lado com o Travis Kelce caindo aos pedaços em campo e o Brock Bowers no auge do físico fazendo umas coisas absurdas, cara. Mas ele realmente é muito bom. E é bom você falar isso de auge do físico do Brock Bowers, né? Ele tem 21 anos, é um garoto, vai fazer 22 ainda esse ano. Só que pelo fato dele ser... que tristeza. Ele é calvo, o Brock Bowers, né? Então ele é um cara que o pessoal vai olhar, já tem 30 anos, né? Olhar pra cara do Brock Bowers, eu tô vendo a foto dele aqui. Calvo aos 20. Mas ele ainda é muito novo, muito atlético, acho que ele vai ser bom por muito tempo. E o Gardner Minshew é meio que isso também, né, cara? Quando você bota ele pra ser titular, ele não é bom o suficiente pra ser titular, ponto. Mas aí ele volta o time na última partida, aí continua ali. Ele é aquele flashzinho ali, né, que te dá algumas partidas, né? Ele vai começar a piorar daqui das próximas semanas, como ele começou muito mal a temporada, né? Porque ele não é bom o suficiente pra ser titular, né? Mas aí em tiro curto, ele é capaz de fazer um jogo como esse, porque a gente tem visto a defesa dos Chiefs, é uma das melhores da NFL, e eu achei que ele fez um jogo bem bom, só que aí o Kansas City Chiefs é o Kansas City Chiefs e vence, porque é um time muito melhor, mas acho que foi uma atuação bem honesta do Gardner Minshew, enquanto eu gostei do jogo do Mahomes também. Eu acho que o Mahomes tem jogado melhor do que os números dele sugerem, não tem sido uma grande temporada, longe disso, mas acho que ele não tem sido tão ruim assim quanto os números dele, mas eu achei que, novamente, a interceptação não teve culpa, eu achei que foi um bom jogo dele. Não, eu concordo, eu acho que foi um bom jogo do Mahomes, eu acho que ele, na semana passada também teve um jogo ok, tirando as falhas mentais ali muito nítidas, mas eu acho que foi um jogo mais constante dele. Eu tava sentindo muita inconstância no Mahomes, que me incomodava muito. Semana passada eu senti um jogo um pouco mais voltando, e esse eu senti mais ainda. Rapidinho sobre os Raiders, cara, o jogo corrido dos Raiders é atroz. Foi uma coisa que eu passei o jogo inteiro prestando atenção. Eles não conseguem 2 jardas pra salvar a vida deles. Eu sei que a defesa dos Chiefs é uma defesa difícil pra jogar contra o jogo corrido. O Derrick Henry teve 47 jardas só, mas é um jogo corrido muito ineficaz, ineficiente e improdutivo. E eu acho que o Gardner Minshew até estaria numa posição melhor se eles tivessem um jogo corrido um pouco melhor. Mas no geral é isso, cara. Os Raiders seguem filhos dos Chiefs. O Andy Reid empatou com o Josh McDaniel como o técnico com mais vitórias no Allegiant Stadium. E o Andy Reid não é técnico dos Raiders, ele só joga lá uma vez por ano. Então, continuamos na paternidade. E é isso aí. Muito obrigado, Las Vegas Raiders, pela felicidade que é sempre na casa de vocês. Os Raiders, sobre o jogo terrestre, né? Eles têm um jogo terrestre historicamente ruim. Ele é por uma margem muito grande o pior da NFL, né? Eles têm... A cada corrida deles,
EPA por jogada. É basicamente, cada vez que eles correm com a bola, a expectativa de pontos dele diminui 0,3 pontos. Então eles perdem pontos a cada vez. Perde 1/3 de ponto a cada vez que eles correm com a bola, né? É bizarro. E o último ponto aqui, eu já gravei sobre esse jogo aqui no podcast, mas eu acabei de ver no Twitter e eu queria reagir com você, porque eu gravei sozinho Washington Commanders e Bears, então eu não conversei ainda de verdade com outro humano sobre o final daquela partida. E eu tava vendo aqui o vídeo do Tariq Stevenson. Ele tava zoando os torcedores do Commanders antes da Hail Mary, e foi ele que desviou a bola, que acabou no Noah Brown. Ele pediu desculpa no Twitter e tal, mas, cara, esporte é bizarro, né? Como essas coisas acontecem. É coisa de filme. O cara tava zoando e foi ele o responsável pelo Hail Mary ter sido completado. Cara, que bizarro. E ele joga nos Bears, né, cara? Tinha um cara que jogou um tempo ali na mesma divisão dos Bears, que é reconhecido historicamente por ser bom em Hail Mary, o tal de Aaron Rodgers. Sim. Então era para os jogadores dos Bears saberem que uma Hail Mary pode ser convertida a qualquer momento. O Snap já... Tu viu o lance? Tu viu o vídeo? Vi. O Snap já tinha saído e ele tava zoando, lado, é. Assim. É absurdo. Meu Deus do céu, porque só agora que eu vi, nossa. Porra, cara, o Jayden Daniels tem muita áurea. É uma coisa. Eu falei exatamente isso. Ele tem muita aura. Eu falei exatamente isso no podcast. É uma coisa inacreditável. Ele é muito fora. Eu não sei explicar, parece que ele. É uma coisa que eu. Pô, não é legal comparar, porque não é o mesmo jogador. Mas a última vez que eu senti isso foi no primeiro ano completo do Mahomes. Que tipo, parece que o cara pode tentar qualquer coisa e vai dar certo. Sim, o Jayden Daniels tem muita aura. O foda é que ele não se protege bem, isso me preocupa pra cacete. Ele... com certeza. Ele leva muitas pancadas e, cara, eu não quero fazer sobre mim, né, mas agora eu lembro do vídeo lá do filho do Joe Shane pedindo, pô, pelo amor de Deus, pai, seleciona o Jayden Daniels, sobe. E agora tem esse cara da minha divisão. Eu não gostava de Jayden Daniels. Também não? Não era fã. Eu não gostava, eu era ativamente contra ele, inclusive. Estou tendo que engolir as minhas palavras, sentimento horrível estar errado. Sim, primeira vez pra tudo, né, Lucas? Acontece. Não é que eu achava o Drake May melhor que ele como prospecto. O Drake May tá jogando bem. Mas, cara, o Jayden Daniels tem sido fantástico. Mas enfim, Lucas, muito obrigado pela participação. Sigam ele lá no Quarterback Ruim. E até a próxima vez que eu te ligar numa madrugada pra você falar do jogo do seu time. Ainda bem que você estava acordado. Eu fiquei com medo de te acordar. Nada, pode ligar, meu querido. Eu agradeço. Me sigam lá no QB Ruim. Muito obrigado, galera. No Sunday Night Football, o San Francisco 49ers derrotou o Dallas Cowboys por 30-24. Um jogo que cada equipe teve um bom quarto. Só que o do 49ers foi bem melhor, né? O 49ers atropelou ali no terceiro quarto, 21 pontos. Os Cowboys fizeram 14 pontos no último quarto, com o jogo tava quase fora de alcance e eles conseguiram puxar um pouco ali pro alcance, mas no final não conseguiram converter uma quarta descida. Um segundo tempo, até um momento ali que era quase garbage time, né? Quando o jogo já tá definido, não dá pra chamar de garbage time, mas eu achei que a defesa dos 49ers apareceu muito bem ali no terceiro quarto. Em geral, conseguiram gerar bastante pressão em cima do Dak Prescott, né? Mais do que o normal. É uma defesa que, tirando o Nick Bosa, não aparece tanto, mas o Nick Bosa fez um grande jogo nesse domingo. E o Brock Purdy, eu senti que no primeiro tempo ele estava tentando, mas muitos erros ao redor dele, aqueles mesmos problemas de chamadas pouco inspiradas do Kyle Shanahan. O Deebo Samuel, palmas pra ele por ter jogado claramente no sacrifício. O cara começou a semana, ele tava internado com pneumonia no hospital. E ele jogou, ainda teve uma recepção longa, 4 recepções, 71 jardas. Teve touchdown longo do George Kittle, anulado por falta. Faltas ali em momentos chave ali contra o 49ers, né? Foram 9 faltas da equipe. Mas em geral o 49ers foi um time muito melhor. Os Cowboys conseguiram voltar ali meio que no modo desespero em 2 erros gigantes da secundária dos 49ers, né, que deixaram simplesmente o CeeDee Lamb livre, mas ainda assim a equipe conseguiu segurar no fim, né? E a mesma história que vocês estão acostumados a
assistir com o Kyle Shanahan, né? O Kyle Shanahan, pra mim, ele é um excelente treinador e os pontos positivos dele, em geral, superam os negativos. Esse ano ele não tá sendo um ótimo treinador. Esse ano ele tá fazendo um trabalho muito ruim. Porque a grande força dele é a chamada de jogadas. E ele não vem fazendo um ano especial. Claro, lesão do Brandon Ayuk, lesão do Christian McCaffrey e tudo mais e tal. Mas esse ano, o ataque dos 49ers anda quando é o Brock Purdy esticando jogada, o Brock Purdy fazendo acontecer. E não porque o esquema tático dos 49ers está ajudando. E o que ele apresentou nesse domingo é o grande ponto negativo dele ao longo da carreira. Ele é um treinador ali que gosta de tirar a derrota das garras da vitória, né? Quando o time dele tá bem no último quarto, é ali que ele resolve, agora só vou correr com a bola, só vou sentar aqui na vantagem e tentar gastar o relógio, e esquece, desiste de jogar futebol americano. E nisso os outros times têm chance de voltar, como o Dallas Cowboys quase fez nesse domingo, né? Então, eu até tava conversando sobre o jogo com meu amigo Vitor Camargo, né, que é torcedor dos 49ers e é o maior crítico do Kyle Shanahan. Eu ainda acho que a experiência Kyle Shanahan ao longo do trabalho dele em São Francisco é muito positiva. E no geral, pra mim ele ainda é um dos melhores treinadores da NFL. Só que ele não tem sido nem sombra disso esse ano. Ele tem feito um trabalho muito ruim. E desde o ano passado ele não conseguiu trazer ali uma direção para essa defesa desde que o DeMeco Ryans saiu para ser o head coach do Houston Texans. Esse ano jogou melhor nesse domingo, mas não acho que vem fazendo um grande ano a defesa dos 49ers. Mas assim, vitória é vitória, vai contar do mesmo jeito quando acabar a temporada. Eu só não acho que foi uma grande atuação. Teve um grande terceiro quarto, mas não achei que, por 60 minutos, não achei que foi uma grande atuação dos 49ers. Enquanto o Dallas Cowboys era o Kyle Shanahan tentando entregar de um lado e o Dallas Cowboys tentando não aceitar do outro, né? Eu achei que o Dak Prescott, a interceptação dele, eu vi muita gente falando no Twitter e realmente foi um passe ruim, né? Mas também foi uma boa jogada do defensive back do San Francisco 49ers. A equipe não consegue correr com a bola, a linha ofensiva não vem jogando bem. O Ezekiel Elliott é o grande caso que mostra como um jogador carrega o pedigree do draft dele ao longo de toda a carreira. Se ele não fosse uma quarta escolha geral do draft, nessa altura ele já seria elegível ao Hall da Fama, porque já teriam passado os 5 anos que ele deveria estar aposentado, né? Ele, desde 2020, basicamente, ele vem fazendo temporadas ruins. Ele não tem mais a menor condição de jogar na NFL. Ele tem 29 anos, que para running back é o equivalente de ter 39 anos. Ele não tem menor condição. Só que os Cowboys, assim, running back, aquela coisa, o running back não importa, até certo ponto. Porque você presume que é uma posição com uma profundidade tão grande saindo do futebol americano universitário, você presume que qualquer time vai conseguir um nível mínimo para ter um running back, um nível mínimo ali, que se você tiver um bom esquema, uma boa linha ofensiva, uma boa chamada de jogadas, você vai ter um jogo terrestre ok. E o Dallas Cowboys não tem isso. Tem o pior grupo de running backs na liga, é até bizarro, né? Aquela coisa do, você não consegue, você tá correndo com a bola com o Ezekiel Elliott e Dalvin Cook em 2024. Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui? E eu não digo assim, não assinou com o Derrick Henry, que é algo que o torcedor do Dallas Cowboys reclama muito, mas, trazer escolher um cara no terceiro dia que seja minimamente capaz, ou trazer um cara, um free agent, nem isso o Dallas Cowboys consegue, é muito bizarro. E, assim, eu não cravo que o Mike McCarthy tá no último ano dele como head coach dos Cowboys, porque o Dallas Cowboys, o Jerry Jones, dono do Dallas Cowboys, ele insiste muito nos treinadores, né? A gente lembra que o Jason Garrett, que era o antigo treinador da equipe, ele ficou uns 2-3 anos a mais do que ele deveria. Mas o Mike McCarthy já deveria ter sido demitido na última janela e tá fazendo hora extra, né? E quanto ao Dak Prescott, ele é um cara que foi o segundo colocado na votação para MVP. Ele tem os problemas dele, mas
ele ainda é capaz de jogar em alto nível, né? Ele vai ver mais um treinador, até por conta do contrato dele, ele não vai sair, mas eu entendo o torcedor do Dallas Cowboys que tá um pouco de saco cheio da experiência Dak Prescott. Eu só digo que é difícil encontrar um quarterback tão bom quanto o Dak Prescott, mesmo com todos os problemas dele, né? E o Cowboys não colocou ainda o treinador certo do lado dele. Eu acho que com o treinador certo ainda tem uma versão melhor do Dak Prescott que pelo menos não vai implodir nos momentos mais importantes para a equipe. Mas enfim, vitória do San Francisco 49ers. Vamos passar agora pelas lesões mais importantes que aconteceram nessa semana 8, né? Depois vamos fazer um mini preview da semana 9, mas antes reiterar aqui a importância do programa de apoiadores. A gente precisa crescer o número de apoiadores para manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Se você quer ter acesso a conteúdos extras, exclusivos e gosta desses abertos, se torne apoiador, é muito importante para manter o programa. Vocês têm ouvido o programa, não vem tendo anúncio, é tudo aquilo que eu expliquei na semana passada, é muito complicado. O podcast precisa de você para crescer, então se você puder, caradosesportes.com.br, R$14,90 por mês, te dá acesso a um monte de conteúdo exclusivo. Link tá na bio, link tá na descrição, tá na bio também nos meus perfis nas redes sociais, e é só botar caradosesportes.com.br. O Arizona Cardinals perdeu o Naquan Jones, jogador de linha defensiva com uma lesão na coxa, né? Ele saiu e não voltou. Baltimore Ravens, o Brent Urban sofreu uma concussão. Michael Pierce, defensive tackle, sofreu uma lesão na panturrilha. Lesão importante no Chicago Bears, o Braxton Jones sofreu uma lesão no joelho. Ele é o left tackle titular da equipe. Um grande achado da equipe no draft de 2023. Você deve estar escutando, já deve ter saído o que aconteceu, né? Essas lesões do joelho, normalmente o cara na segunda-feira passa por exame de imagem e tal. Cincinnati Bengals, o Orlando Brown sofreu uma lesão no joelho direito também, no jogo contra o Philadelphia Eagles. Denzel Ward, cornerback do Cleveland Browns, sofreu eu não lembro agora se é a 5ª ou a 6ª concussão dele na carreira, que é extremamente assustador. 2ª esse ano, não voltou. O Jeremiah Owusu-Koramoah, linebacker da equipe, excelente linebacker, sofreu uma lesão no pescoço e saiu imobilizado. Foi um grande susto, mas já foi reportado que ele tem movimento em todas as extremidades do corpo, né? Porque sempre quando tem uma lesão nessa no pescoço, você fica com medo de uma paralisia ali, o jogador ficar paraplégico, tetraplégico, mas ele tem movimento, que é um excelente sinal. O Malcolm Rodrigues, linebacker do Detroit Lions, sofreu uma lesão no tornozelo. Jordan Love sofreu uma lesão na virilha, né? O quarterback do Green Bay Packers, né? Ele que já perdeu 2 jogos nessa temporada com uma lesão no joelho. Ele vai passar por mais testes, mas os Packers acreditam que ele evitou uma lesão aí de longo prazo. Mas o Matt LaFleur falou que o nível de preocupação sempre é alto, né? Ainda mais é o quarterback, como deveria. Stephon Diggs sofreu uma lesão no joelho, como o Rafael falou, né? Foi aquela lesão sem contato. Então, grandes são as chances de ser uma ruptura de ligamento cruzado anterior. Christian Kirk, wide receiver do Jacksonville Jaguars, sofreu uma fratura na clavícula e tá fora da temporada. Bem triste, pensando que é um cara que tava para ser trocado, né? Deixar Jacksonville, e agora ele vai ficar em Jacksonville. O Ronald Darby, cornerback, sofreu uma lesão no quadril, e o wide receiver Brian Thomas Jr., calouro, vem fazendo um ano de calouro espetacular, sofreu uma lesão no peito. Patrick Mahomes sofreu uma lesão no tornozelo, né? Mas não perdeu nenhum snap, e o Andy Reid disse que ele tá bem. Javon Holland, safety do Miami Dolphins, sofreu uma lesão no joelho. Drake May, quarterback do New England Patriots, sofreu uma lesão na cabeça, né? Uma concussão. Então ele tá no protocolo, pode ser uma semana, pode ser um mês. É algo para você acompanhar ao longo da semana. Marshawn Lattimore, cornerback do Saints, deixou o jogo com uma lesão no posterior da coxa. E eu sinto que o Marshawn Lattimore, ele tem se machucado ali e deixado jogos. Se eu não me engano, na semana passada ele saiu machucado durante o jogo do Saints também, mas enfim. Jordan Mason
running back do San Francisco 49ers, né? Ele que vem lidando com uma lesão no ombro, deixou o jogo de novo com a lesão no ombro. E o wide receiver Deebo Samuel, né? Sofreu uma lesão na costela. Ele que, porra, você já tava lidando com uma pneumonia e você sofre uma lesão na costela. O mundo não quer que você respire bem, né? Mas eu falei agora há pouco, né? Eu acho que foi um grande esforço do Deebo Samuel pra jogar e acho legal isso. Draymond Jones, edge rusher, né? Do Seattle Seahawks, sofreu uma lesão no ombro. E acho que é isso. O Lavonte David sofreu uma lesão no tornozelo. Acho que das principais lesões que aconteceram nesse domingo foram essas mesmo. Vamos passar pro mini preview da semana 9 agora. Ainda tem um jogo pra acontecer, New York Giants e Pittsburgh Steelers nesse Monday Night Football em Pittsburgh. Quinta-feira, Thursday Night Football, temos Houston Texans contra New York Jets. Um jogo que, no papel, antes da temporada começar, parecia um baita jogo. Mas eu não imagino que vai ser um jogo legal de se assistir. Porque o Houston Texans tem sido um time extremamente frustrante, enquanto o New York Jets nem se fala, né? Os Jets são favoritos por 1 ponto, aqui o jogo é em Nova York. E essa linha já tá andando em direção do Houston Texans. Imagino que logo os Texans serão favoritos. Se você conseguir pegar o Texans mais 1, ou o Texans ali já menos 1, tá 1,90 pagando a vitória deles agora. Aqui é Houston Texans sem mistério. Já no domingo, às 3 da tarde, o fim do horário de verão nos Estados Unidos. Os jogos passam a ser 1 hora mais tarde aqui no Brasil. Então já temos Dallas Cowboys contra Atlanta Falcons. Falcons são favoritos por 1,5 pontos. Iria de Falcons aqui, 1,74, botaria em combinada. Denver Broncos e Baltimore Ravens. Ravens favoritos por 8,5 pontos. É muito ponto, mas foi um jogo... acho que dá pra chamar de jogo atípico contra o Cleveland Browns. Eu iria de Baltimore Ravens, o jogo em Baltimore. Iria com esse menos 8,5. Iria com 1,22 também, que é a vitória direta. Chargers e Browns, que é um jogo de futebol americano que vai acontecer. Las Vegas Raiders contra Cincinnati Bengals. Eu acho que o Raiders vai vencer? Não. Mas eles são underdogs por 7,5 pontos. Vitória deles está pagando 4,10. Aí eu não iria vitória. Mas eu não acho que dá pra apostar nos Bengals cobrindo 7,5 pontos nessa altura. É um dos times mais chatos de ver, sinceramente. O Cincinnati Bengals nesse momento. Eu ficaria longe desse jogo. Buffalo Bills contra Miami Dolphins, o jogo em Buffalo. Os Dolphins deram sinais positivos, mas ainda tem um caminho pela frente. Os Bills são favoritos por 6 pontos. 1,33 a vitória deles. Eu iria de Bills aqui. Patriots e Titans. Nossa. É o Super Bowl pela primeira escolha geral. E aqui, se os Patriots são sérios, querem melhorar a escolha deles no draft, eles precisam perder esse jogo. A questão é que nunca nenhum treinador, nenhum jogador vai entrar pra perder, né? Então os dois times vão jogar pra ganhar. Aí é qual dono consegue convencer o head coach estreante que vocês precisam perder esse jogo, né? E os Patriots, depois de terem vencido nesse domingo, né? Precisam perder essa partida desesperadamente. New Orleans Saints e Panthers é outro jogo de futebol americano que vai acontecer. Washington Commanders contra New York Giants. Aqui é Washington Commanders, não tem outra coisa pra falar. Chicago Bears e Arizona Cardinals. Os Bears jogaram bem mal nesse domingo e me surpreende o Cardinals serem favoritos por apenas 1 ponto. E o jogo é na casa dos Cardinals. Surpreso por isso. Jacksonville Jaguars e Philadelphia Eagles favoritos por 7 pontos. Detroit Lions contra Green Bay Packers, grande jogo. Infelizmente, o Jordan Love ou não joga ou não estará 100%. Os Lions são favoritos muito por conta disso. Eu iria de Lions, porque eu acho que se tiver uma definição de que o Jordan Love não joga ou que ele vai estar muito comprometido, a tendência é os Lions serem mais favoritos. A vitória deles agora é 1,54. Eu iria de Lions. Rams e Seahawks, jogo importantíssimo dentro da NFC Oeste. Vitória do Seahawks está pagando 1,0. Quer dizer, vitória do Seahawks está pagando 1,86. Eles são favoritos por 1 ponto. Acho que eu iria de Rams aqui. Colts e Vikings, o Sunday Night Football. Um bom Sunday Night Football para você dormir cedo. Eu não, porque eu trabalho com isso.
Mas um bom Sunday Night Football pra você dormir cedo. Bucks e Chiefs, o Monday Night Football. Chiefs favoritos por 9 pontos. E aqui é meio que o meu raciocínio aqui. O Chiefs não me dá o benefício da dúvida, mesmo o jogo sendo no Arrowhead, pra cobrir uma linha dessa nessa altura, né? O time não tá jogando tão bem ofensivamente. Eu ficaria longe desse jogo. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes pós-rodada chega ao fim. Muito obrigado a todos que escutaram. Não deixe de se tornar apoiador. Não deixe de seguir o Cara dos Esportes nas redes sociais. Um grande abraço. Tchau.